Olá, povo de Deus! Olá, pessoal! Mais uma vez começando o GraçaCast, esse podcast que faz a diferença, né? Nós estamos aqui mais um dia e cada dia com um convidado especial. E hoje ele é muito especial, ele que tem muito tempo aí de vida, ele que está sempre ligado aqui, sempre fazendo parte da nossa equipe aqui também, que está sempre presente, praticamente considera aí parte da família aí da Graça, sempre ligado, sempre pertinho e Deus abençoando. Pastor Edmilson Melo, ele é o homem, dizem em nossa produção que ele é colorado fanático, é a única coisa que eu posso dizer, além de ser pai, além de ser marido, pastor da igreja do Passo da Areia, hoje aqui da Zona Norte de São Paulo, mas colorado fanático. Seja bem-vindo. Amém, pastor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o povo de Deus de casa? Tudo na bênção. Prazer, pastor, estar aqui com o senhor nesse momento especial. E aí, como que se sente no podcast hoje? Então, colorado fanático, né? Vim até sem saber dessa apresentação com uma blusa um pouquinho mais bordô, né? Assim, Bordô, né? Dizem que é a campanha da Santa Ceia. Né? Pois então, né, pastor? mas muito alegre, pastor. E agora, né? Não só agora, mas agora recente, na verdade, porque o programa é gravado, né? Está ali em nova casa. Nova casa, agora aqui em Porto Alegre, na nossa capital dos gaúchos, no bairro Passo da Areia. Muito feliz, pastor. Muito feliz. Coração realizado mesmo assim, pela igreja, pelos membros, pela oportunidade de estar ali. É assim, realmente... Tá sendo especial. Muito especial, pastor. Muito especial. E a dona Vera, sua esposa, o Pedrinho, seu filho? Muito felizes também, muito realizados também. Deve estar assistindo agora, porque vai pedir para assistir, né? Com certeza, não. Né? Pelo menos a família, né, pastor? Então aproveita para fazer uma declaração aí. Meu amor, então, para você, o meu amor, um beijo, né? Amo você. Eu brinco, pastor, que eu chamo ela de minha pequena, né? Mas todo no mundo caso, sabe por quê, né? Eu não chamo ela de minha metade, eu digo que ela é o meu 1/3. Porque eu tenho 1,86 e ela 1,52, né? Sim. Tem que ter o 2, porque senão eu apanho quando chegar em casa. Não, se não tiver o 2, o 2 para quem precisa. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E também o pai do Pedro, né? Manda um beijo pro Pedro. Beijão, meu filho. Amo você. Qual que é a idade do Pedro hoje mesmo? 8, pastor. 8 anos. 8 anos. 8 anos já. Passa rápido, né? Muito rápido, pastor. Que coisa, muito gente, rápido. Bom, para quem é pai, mãe, família, sabe que passa. Então, assim tem sido. E a sua história é uma história que já muitos conhecem, na verdade, quem é aqui do estado, quem aqui acompanha, como pastor, como membro de sua igreja, ou como amigo, ou alguém próximo, familiar, conhece a sua história, que não é de hoje, né? Uma história de superação, uma história de reviravolta, uma história de rebeldia inicial para uma mudança e uma aceitação plena. É uma história de acerto. Tem tanta coisa. Se fosse pegar aqui, seria verdadeiramente, teria que fazer a novela da vida real podcast. É verdade, mais ou menos tão grande, aí, pastor. Né? Desde o momento da conversão, né, pastor? Porque foi tremendo. No momento, assim, até no mês de novembro, né, foi muito especial para mim, porque o versículo do tema, que era o mês da diferença, né, foi a primeira mensagem que eu ouvi na igreja. De fazer, que outra vez vereis. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E quando foi a primeira mensagem, ainda não era de Jesus. Não estava assim envolvido com coisas nada de igreja. Na verdade, eu fui assim naquele culto e fui contrariado, para lhe ser bem sincero, porque fui por necessidade. Eu já ouvi essa história. Foi bem bravo, né? Foi. Eu não queria ir. Era cabra baixo. Aquele cabra baixo, assim. Eu era bem briguento. Bem briguento mesmo. Não, é bom que a gente sabe quando é briguento. Põe uns pastores que não é mais, né? Mas não, assim, você precisa de segurança. Por aí. Mas eu fui bem contrariado, porque eu tinha batido o carro, né? E em 7 meses que eu tinha o carro, era a 4ª vez que eu batia ele. Mas as outras tipo fazendo vezes, uma campanha. Mais ou menos 7 por aí. batidas. Por aí. As 3 primeiras não me fez tanta diferença porque haviam batido em mim. Então, não foi culpa sua. Exato. Mas a 4ª vez não. Daí a responsabilidade, porque eu bati na traseira. Então não tinha o que fazer. E eu não tinha condição de nem consertar o meu e nem consertar o estrago no E foi do grande outro. o estado? Olha, pastor, para a época foi. Assim, foi um estrago, assim, eu lembro até hoje o valor era R$ 1.800. Mas na época... Na época, isso foi 2008, né, pastor? O salário mínimo acho que era uns R$400 no máximo. Por aí, era mais ou menos isso. Então, e eu fui em banco, ninguém quis me emprestar, busquei em familiares e ninguém quis me emprestar. Aí eu fui pro trabalho, e chegando no trabalho, meu colega, que era aquele crente agente secreto, né? Sei que lá que ninguém sabe que é crente, mas tá lá. Ninguém sabia que ele era cristão, e aí ele tava lá e era muito meu amigo.
Aí ele disse, vamos na igreja comigo. Eu disse, que igreja, o quê? Daí ele disse, não, mas Deus tem o melhor para ti. Eu digo, se Deus tivesse o melhor, eu não ia ter batido o carro. E aí ele insistiu e tal. E aí a Vacaria, pastor, mais ou menos assim, digamos que aqui fosse a cidade. Ele morava aqui e eu do outro lado e a igreja ficava bem ao meio. E ele se prontificou de ir nos buscar em casa. E aí eu disse, tentei escapar daqui, de lá e não deu. Ele foi e aí me levou. E aí foi a primeira mensagem. Eu lembro assim que todo o culto, eu lembro dos louvores, foi cantado o Apaixonado do Ministério de Adoração. Uhum. Eu lembro do louvor com palmas que foi o Tire o Pé do Chão, dos gauchinhos. E lembro da mensagem que foi esse versículo. Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. Então, o mês de novembro assim foi bem especial nesse sentido, assim, porque verdade, me resgatou mesmo. Tem sido, assim. Né? Tem sido, pastor. Tem sido. Novembro tem sido benção. Novembro tem sido aí um... Tem sido muito especial. São detalhes que a gente às vezes não percebe, né? Alguns, claro, quem vive vai perceber, mas quem tá do lado de fora, acompanha, não sabe. E realmente é sempre especial. E aí eu fui naquele culto completamente contrariado, porque era... Foi aquele lá que vocês até contaram aqui, que tem um seminário, né? Que vocês contaram, foi aquele dia lá? Que foi feito o teatro de vocês, tudo? Isso, pastor, foi naquele dia, porque na verdade... foi o depois foi um pouquinho daí da conversão mesmo. Sim, tem foi um pouquinho depois. Porque daí o que aconteceu? Eu fui nesse culto e nesse culto eu entendi que a igreja era o meu lugar. Eu entendi que Deus tinha algo especial, um propósito para minha vida. Entendeu, mas ao mesmo tempo não se permitiu ser... Eu não aceitei. Acho que a expressão é essa, sabe, acho que isso é interessante a gente passar, porque assim, às vezes tem alguém aí, porque esse é o foco de tudo, né? Levar uma sementinha na vida de todo mundo. Que às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu já chamei, a pessoa foi e mudou. Na verdade, tem alguma coisa ali, né? Tem, fica, né? Fica, pastor, fica. Tanto que lembra o louvor, lembra isso, lembra aquilo, lembra palavra. Tudo. Eu lembro do começo ao fim daquele culto. É literalmente não desanimar, porque aparentemente não tem um resultado aqui, o resultado tá... A semente tá ali, pastor. Porque daí o que aconteceu? Eu percebi tudo isso que Deus tinha de mudança, mas eu não aceitei porque eu não queria mudança. Eu gostava, embora não fosse uma vida agradável, os resultados dela, mas eu gostava daquela farra, gostava da festa. Ter a liberdade de fazer o que fazia. Gostava, na verdade, da libertinagem, né, pastor? Literalmente. Gostava daquela maneira, assim, fútil de viver, sabe? E aí eu não aceitei. Aquele propósito que Deus mostrou para mim. Que por algum motivo sabia que ia ter que abrir mão disso. Exato, pastor, exatamente. Eu tinha a noção que a partir do momento que eu aceitasse e recebesse aquela maneira de vida que Deus estava me propondo, eu ia ter que abrir mão daquela outra maneira de vida que eu vivi até aquele momento. Então, como eu não queria, eu não fui mais no culto. A Vera continuou. Eu levava ela, buscava ela no final do culto, mas eu não entrava, eu não participava. Fora aquele primeiro culto. Fora o primeiro culto. Mas aí o interessante, como o senhor falou, da semente, porque até, pastor, nos momentos que eu ia fazer alguma coisa errada, vinha aquela, sabe, aquele aperto, assim, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é lindo, ele é perfeito. Ele faz uma obra que a gente não imagina a grandeza que é. Assim, ó, pastor, tinha festas, assim, ó, que eu olhava, assim, à volta e eu digo, o que eu tô fazendo aqui? Coisa que antes não acontecia. Nunca, pastor. Nunca. Porque daí eu trabalhava eu trabalhei 4 anos numa empresa de filmagem, né? Filmando festas, eventos, shows. E aí eu acabei também trabalhando como, entre aspas, assim, um promoter de festas, né? De divulgação e tal. E aí eu tinha acesso a todas as casas de show, danceteria, essas coisas assim, à noite, né? Uhum. Então eu ia de uma para outra, assim, nos finais de semana e tal. Mas a partir daquele momento que eu fui naquele culto, nunca mais foi a mesma coisa. Porque daí eu me via... É como se literalmente tirassem, assim, eu acho que é a questão mais natural, vou pensar assim, né? Pensando o mais humano possível para todo mundo em casa entender. É aquela questão assim, ou seja, o seu eu estava acostumado com aquilo, era o seu dia a dia. Mas depois daquela revelação da palavra de Deus mesmo, que veio com tudo, é como se tirasse alguma coisa assim dos teus olhos. Caiu aquela venda. Uma parte sua estava literalmente naquela vida, mas agora você não via mais como antes. Não. Via de forma diferente, então dava um conflito. Abre os olhos mesmo, pastor. Mas abre os olhos. Esse é um processo de conversão que já se inicia. É bem isso aí. E aí na conversão mesmo, um final de semana antes, nessas idas, né?
E eu fui levar a Vera e ela sempre me convidou. E aí, como o senhor falou, não desisti. Porque mesmo diante de todas as negativas, toda vez que eu levava ela ao culto, ela pedia para eu entrar com ela. Mesmo eu dizendo que não. E aí eu era muito apegado ao carro, né, pastor? Que carro que era? Era um Chevette. Pai, Chevette, tudo tá explicando aqui. A revelação tá sendo grande. O Chevette DL rebaixado, 92. 92, o Chevette até que não era tão velho assim. Foi o último modelo do Chevette 1.6, foi o último modelo. Era o DL. E tava bonitinho? Tava bem inteiro. Chegaram a me oferecer 16 mil reais nele, eu não quis vender. Não, era... Coisa brava. E esse aí que bateu, então? Esse que eu bati. E aí, eu era muito apegado ao carro, né? E daí Mas é só apegado ao carro ou é no geral? Em questão de material, se material. Não, ao carro. Ao carro. Ao carro. O carro era... Eu não saí de casa sem lavar ele. Um apego, um fanatismo ao carro. Era um fanatismo mesmo. Eu lembro até que daí quando o pastor Anderson, né, que foi abençoar o carro quando eu tinha batido e fui lá na igreja, já no atravessar a rua, assim, ele olhou pra mim e disse, irmão, teu coração não tá nesse carro? Eu disse, não. Não. E ele falou assim, disse, olha, abre teu olho, hein, talvez tá aí alguma coisa de uma entrada, né, de algo ruim na tua vida. A pedra de tropeço pode ser o apego, que é o problema, não é o bem, é estar apegado demais, excessivamente a ele. Né? Era exatamente isso que acontecia. E aí a Vera me convidou mais uma vez para ir, e aí eu não quis de novo, e aí eu lembro que ela baixou assim e disse, tu tem que ver onde tu tá colocando Deus na tua vida, Deus precisa estar em primeiro lugar. E aí chegou a embalar a porta, e largou a porta assim, daí aquilo assim, chegou... Ai. Doeu o coração. É como se fosse um tapa na cara. Aí eu virei um cavalinho de pau na frente da igreja com o carro. E disse, eu não quero pisar aí e tal. E aí no outro final de semana, aí a gente morava junto apenas, né, pastor? A gente não era casado. Se conheceram desse jeito, né? Até pra entender. Isso, a gente conheceu na escola ainda, né? Bem antes de toda essa... Chegou a repetir algum ano? Não, senhor. Então, começou tarde na escola, né? Não, nunca repeti. Não, né? Menino dedicado, né? Nessa questão é dedicado. Dedicado é uma expressão muito forte, pastor. Deu pro gasto. Dedicado é uma responsabilidade. Na média. Na média. Bem na média. Eu fui muito de média também. Eu era bem na média. E aí, a gente começou lá atrás e tal. E daí, naquela ocasião, assim... No final de semana seguinte, a minha mãe viu a gente discutindo por causa da igreja, porque ela queria que eu fosse levar e eu não queria levar e tal. E a minha mãe tinha me ajudado a comprar o carro. Com uma condição, que eu tinha que levar ela aonde ela quisesse ir. E daí, quando ela viu, ela interviu. Ela disse, não, então, ele não quer te levar? Então tu vem comigo, porque ele vai me levar. Ele vai ter que ir? E aí eu tive que ir. Mamãe sabe. E aí naquele dia foi quando daí nasceu a Fernanda, filha do pastor Anderson, e daí ao final do culto, que eu deixei elas lá, me esperando, e aí quando eu cheguei, a minha mãe perguntou se eu sabia que a esposa do pastor estava grávida e tal, e que tinha nascido, e que ele não tinha ido acompanhar o parto, né, acompanhar o nascimento, mas que tinha ficado na igreja fazendo culto, e que isso sim era Deus em primeiro lugar. Aquilo assim, parece que o Espírito Santo me pegou aqui assim no pescoço, porque eu não sei assim, nem lhe descrever o que foi que eu senti, porque eu sempre tive um desejo, de ser pai, e aí foi aquele choque de realidade, sabe? De tudo que eu vivia, de tudo que eu priorizava, e ver aquele homem de Deus, naquele que seria talvez o meu maior sonho, ele desfrutando, mas priorizando a Deus, colocando Deus literalmente em primeiro lugar. E aí isso foi dia 25 de maio de 2008. Quando eu cheguei em casa, eu fui pro banheiro para tomar banho, que foi na verdade para chorar e derramar minha vida ali na presença de Deus. E que aquele, então, exemplo foi que mudou. Mudou. Ou seja, aquela palavra lá inicial, que já foi como uma semente e tudo, é o que veio brotar tudo isso aí. Porque mostrou a diferença de quem serve, né, pastor? Essa foi a escolha. Esse exemplo dele mostrou a diferença. E que foi o que despertou daí, naquele momento. Como que é importante isso, né? Uma vida assim, no modo geral, até de quem tá fora hoje,
que não conhece uma vida cristã, né? E até de quem entende, quem está dentro também, que além de a responsabilidade de ser um cristão. É um gesto, né, pastor? É um gesto. É um testemunho. Foi um testemunho. Foi o testemunho, assim, que realmente... Eu teve um caso, não sei se eu já contei contigo, para vocês, mas assim, teve um caso uma vez, não foi meu, mas foi de um pastor que... Ouvi falar, né? Ouvi falar que ele estava pregando, aí colocaram um bilhetinho em cima assim, bilhetinho. Ele tava pregando assim no púlpito e tal, não sei que dia de semana que era, aí colocaram um bilhetinho em cima do púlpito assim, em cima, normalmente quando sabe, vai, o obreiro vai lá, quer pôr um recado pro pastor e tal, e colocaram. E aí tava lá escrito assim, enquanto ele tava pregando, a sua mãe acabou de falecer. Colocaram pra ele durante o culto. E ele olhou aquela mensagem e tal, e viu, né, que possivelmente tava doente e tal, já tava com alguma situação, tal. Colocaram pra ele, aí ele foi lá, terminou o culto. Normal, não deixou aquilo afetar o emocional dele, porque ele... Talvez foi falta de sabedoria de colocar naquilo, avisaria depois e tal, mas acho que ele que deve ter pedido qualquer informação chegar, não sei. Só sei que ele terminou o culto, tudo, atendeu quem tinha que atender, pra depois, então, se tornar o filho. E chorar pela morte, ir atrás, saber o que aconteceu. E são poucos casos que a gente ouve falar, na verdade, que mexe, que realmente vê a prioridade da situação. E marca, pastor. Eu posso falar assim, ó, que esses pequenos gestos, pelo menos para outras pessoas podem aparentar pequenos, mas para quem está ali no contexto, marca pro resto da vida. Tanto que tá contando agora, lembrando exatamente tudo que sentiu, né? Exato. Que é indescritível. É indescritível, pastor. Não tem como assim, ó, eu encontrar uma palavra que possa, assim, dimensionar o que foi no momento, sabe? E isso pode acontecer com qualquer um, né? Na verdade, então, tem uma semente plantada aí. Poxa, não desiste, né? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Então tem que colocar isso em prática. Perseverar. Né? Perseverar, porque... Colocar isso em prática, viver isso, Bom, depois de tudo isso, assim, só para complementar essa questão de conversão e tal, pra gente tem muita... Assunto sempre vai ter, né? Acaba, mas assim, por exemplo, com o Pedro agora, tem 8 anos, né? Mas aí, claro, aí teve um concerto na vida, se casaram, tudo, isso, sim, se acertaram com Deus, tudo. Aí veio o Pedro, né? Já no seu ministério ativo de já no pastor. Meu ministério pastoral. E aí, no nascimento do Pedro, assim, eu quero focar ainda esse início, essa mudança, esse exemplo aí, por exemplo, do pastor que aconteceu, de filho nascer e tal. Teve uma sensação assim, de lembrança no nascimento do Pedro? Teve uma ligação que veio na sua cabeça? Teve. Isso que eu queria, então, quer chegar nisso. Justamente assim, ó, pastor, porque daí ver realizado aquele sonho, né? Aquilo que lá atrás, poxa, olha, eu abri mão daquilo, entendi porque o pastor, agora a minha vez chegou. Exato. Bem isso, pastor. Assim, e poder também, através da vida dele, realizar esse sonho, mas também trazer ele para essa vivência do nosso testemunho hoje, sabe? Porque daí valeu a pena. Porque eu acredito assim, ó, pastor, se eu não tivesse aberto o meu coração naquele momento, eu não sei, pastor, se eu teria, assim, ó, prosseguido vivo. A expressão é essa, sabe? Porque a maneira que eu vivia era completamente fora. Eu batia pega de carro, eu vivia na noite. E aí, nesse domingo que eu aceitei a Cristo, eu jogava futebol com os colegas da empresa, no domingo de manhã. E eu fumava, bebia, mas eu não usava outros tipos de droga, né? Drogas mais pesadas, assim. Mas naquele domingo de manhã, porque daí a gente tinha o hábito, a gente jogava e ficava, depois do jogo, bebendo. E fumando. E aí ia, né? O jogo era de manhã, terminava às 10 horas, mas às vezes eu voltava para casa 4, 5, 6 horas da tarde do domingo. E aí, então, naquele domingo... Eles falaram assim, teve um deles que disse, só faltava uma branquinha agora. E eu pensei que ele estava falando no caso da cachaça. Sim. Mas não, ele estava falando da cocaína. E aí eu nunca tinha experimentado. E aí a gente naquele dia tinha deixado combinado que no meio da semana a gente ia receber o salário da empresa e que no próximo domingo cada um ia levar R$20 a mais para comprar, para que eu pudesse experimentar. Que coisa. E aí, eu acho que o próprio Espírito Santo olhou e disse assim, ó, basta. Ou é hoje, ou eu ia me perder. Porque depois dali vai saber o que ia virar. Exato, pastor, porque sem usar essas drogas mais fortes... Já estava fazendo o que fazia. Já estava perdido.
E com histórico familiar, né? De tios, de pessoas da família. Que já tinham... Fazia usufruto negativo. Exato, de droga e tal. Então eu acredito assim, eu perdi um tio, pastor, pela questão da droga. Ele foi assassinado por conta do tráfico de droga. Então Ele era usuário? Ele era usuário e traficante. Ah, tá. Então se, por exemplo, assim, eu tivesse entrado, né, nesse mundo... Podia ser o fim. Poderia ser o fim. Era a sentença, literalmente, do assim, o que encaminhava era para isso. Entendi. Então... Era a tendência por causa de tudo, do histórico, e o demônio o que estava lá ia atingir. Exato. Também. Então eu olhar assim, quando Pedro nasceu, e lembrar de tudo isso, passa aquele filmezinho na lembrança, né? Olhar e ver tudo aquilo ali, pastor, assim, foi muito forte. É impactante, né? É muito forte. É impactante olhar para tudo isso e poder ver. E a Vera nesse sentido aí? Nessa questão de antes e depois também. Olha, pastor, assim, a Vera, eu costumo dizer hoje, se não tivesse ela... Porque, na verdade, ela que batalhou, né? Ela que lutou. Ela que lutou. E que foi, assim, ó, a mulher de Provérbios 14, sabe? A mulher sabe ali que edificou a casa. Então, até na oportunidade depois, assim, quando tiver, até trazer ela para mostrar um pouco da história que acho que muitos não sabem, né? É. Da história de vida, né? Que até chegar a esse momento também, né? Sim, ela passou por muita coisa na infância, depois na adolescência, com questão de rejeição, adoção, abuso, né? Ela sofreu abuso. É aquilo, tinha tudo para não dar certo, né? Tudo para não dar certo. Mas é que é legal, como que a Bíblia ela é perfeita, Deus cala as coisas loucas, né? E assim, daí a paciência que ela teve, sabe, pastor? Porque daí eu trabalhava nessa empresa no período da noite. Eu pegava 5 horas da tarde no trabalho e soltava 2:10 da manhã. Sim. E eu era muito bruto com ela. Bruto, rude, assim? Ruim. Eu posso usar essa expressão, assim, ruim. Grosso. Tratava de qualquer jeito, com desdém, falava de qualquer forma. Que nem eu lhe falei assim, ó, eu tratava melhor o carro do que ela. E não era exagero. Não era exagero. Eu tratava muito melhor. Dava um arranhãozinho no carro, eu ia lá e já investia, já consertava. Agora, se ela... Tanto faz, tanto fez. Exato. Só que eu tinha tirado ela de casa, né, pastor? Então... a responsabilidade era uma não estava sendo usada, responsabilidade, sabe? Então, aí o que acontece? Ela foi muito paciente em lidar comigo daquela forma, sabe? Eu digo pra ela às vezes assim, eu digo, se eu tivesse no teu lugar, eu não sei se eu teria me aguentado. Porque pela maneira, sabe? Porque daí eu chegava às 3 horas da manhã em casa do trabalho e toda noite, pastor, depois que ela começou a buscar Deus, tava lá minha roupa pronta pra eu chegar e tomar o banho, tava uma refeição pronta. Ela realmente, além disso tudo, né, como ser humano dia a dia, mas depois do lado cristão, então foi só aperfeiçoando. Isso, foi aperfeiçoando. Melhorou mesmo. O que já era bom para sua pessoa como ainda companheira na época, né? Sim. Mas assim, que estava ali, se tornou melhor depois da conversão dela. Muito melhor. E aí ela me esperava assim com tudo pronto, e aí eu brigava com ela. Ainda assim. O porquê que ela estava acordada até aquele horário, porque daí no outro dia ela tinha que ir cedo pro trabalho, ia se atrasar e tal, e sabe? Tudo... E ela toda madrugada ali, assim. Só que daí é interessante o agir do Espírito Santo, né? Porque daí, às vezes eu tava lá no trabalho e lembrando, mas olha o que eu tô fazendo com ela. Já começou... Deu sempre trabalhando, sabe? Deu sempre trabalhando. Não adianta, ele convence do juiz e da justiça, ele que é perfeito. É bem no isso. Pecado, juiz e justiça. Deus é Deus, né? E ela, assim, é uma pessoa que... eu só tô hoje onde estou, eu só faço hoje o que faço porque eu tenho ela do meu lado, pastor. Porque se não fosse assim... E geralmente cumpre o que a palavra diz, que aquele que achou uma esposa achou benefício, a benevolência de Deus. Né? Bem isso, pastor. Coisa boa, Jimmy. Jimmy, pra quem não sabe, pessoal, é o apelido dele que lá em Vacaria, né? Lá em Vacaria. Família é Jimmy, né? Não Jimmy. Abreviado Edmilson pra Jimmy. Aí a gente brinca aqui, já tem costume, já tá no dia a dia. Então, pastor Jimmy tá aqui hoje e a primeira parte já se foi. E que Deus abençoe você que tá acompanhando. Nós vamos para um intervalo de 3 minutos. Quer deixar uma palavra rápida aí para as pessoas no intervalo? Já aproveitei, olhando para... Com certeza, pastor. Só deixar assim, principalmente daquilo que a gente falou. Persevera, porque vai valer a pena. O justo vive da sua fé, mas se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então persevera que vai valer a pena. Com certeza.
parar jamais, tá bom? Daqui a pouquinho, 3 minutinhos, a gente volta e tem a segunda parte aqui com o pastor Edmilson Melo, ele que está no Passo da Areia, ele fala um pouquinho mais depois do trabalho ministerial que Deus tem feito através da vida dele para vocês, tá bom? Já voltamos em nome de Jesus. Maravilha, pessoal, voltando então nesse momento aqui, continuando o nosso papo de hoje, o podcast com o pastor Edmilson, também conhecido como Jimmy, marido da Vera, pai do Pedro, pastor do Passo da Areia, ele que está desde 1900 e bolinha aqui junto com a gente, e assim 1900 e todos. Mas eu quero aproveitar, a gente brinca sempre, mas olha, você aí quem está assistindo, claro, quem está ao vivo não, que está na TV, não vai ter como dar muito palpite, mas quem tiver aí no YouTube depois, você pode colocar aqui, claro, se você quiser, a idade. Que idade será que ele tem, né? De que ano será que o pastor Edmilson... Hoje ele depois já faz a barbinha, né? Hoje já tá melhor. Se fosse aquele, o velho, uns velho anos, mesmo, velho, daí era velho. Ali aparecia, né? Mas para aqueles que não sabem, pastor Edmilson, qual que é a sua idade? 33. Não, fala a verdade. 33. A verdade. 33, professor. Pelo menos que eu saiba, né? Que eu saiba, né? É tipo... O que tá no documento lá é 33. Eu brinco, né? Tipo o Capitão América. Ele foi, na verdade, 33 porque ele foi congelado. Mas tem uma questão... né? O Capitão Brasil. Mas, pastor Edmilson, e assim, tem contado aí um pouco da sua história. A gente tem conversado, falado um pouquinho da sua conversão, daquele momento lá na igreja, aquele momento de sua conversão, do apego ao carro, do maltratar a esposa, mas depois da reviravolta. Uhum. E hoje, né, claro, nosso tempo é curto para poder falar tudo, mas é legal passar um pouquinho aí aquela reviravolta que trouxe a sua vida pro altar. O altar que é aquele momento que a gente tem com Deus, de poder levar a palavra. E é gostoso poder levar a palavra, né? Hoje, como pastor, também posso dizer, mas levar a palavra com uma experiência que ela é real. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes para a gente mostrar para as pessoas. Olha, segue aqui que aqui dá certo. Por quê? Porque deu certo para mim. Né? Acho que é uma das coisas mais importantes. É muito válido, pastor, a experiência, né? Né? Às vezes a gente passa por tribulações, passa por situações, mas a palavra fala ali que com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós vamos poder também consolar outras pessoas. Então, e olhando a história, alguns já conhecem porque já acompanha assim, os programas que nós fazemos, até os cultos, na verdade. Mas é coisa séria, né? As experiências que já teve, a questão dos testemunhos, dos livramentos, né? Sim. Né, que não foram só um. A gente pensa assim que tem um maior, que foi quando pegou fogo. Né, o maior é aquele da queimadura, né? Que virou novela da vida real, que parece um show da fé, tudo. Esse, sem dúvida, sim, foi uma experiência... Foi o ápice, eu creio, assim, né? Foi. Até, senhor pastor, eu posso dizer de uma afirmação do meu ministério também, né? Porque até aquele momento, diante de algumas situações assim, eu dava aquela balançada, sabe? Naquele sentido, pensar, mas será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho? Será que é esse o plano, o propósito? Passava isso na sua cabeça? Passava, pastor. E como passa na cabeça? Cada um num patamar, mas passa, né? Passa. A questão, às vezes, assim, do querer desistir, sabe? Será que eu tomei a decisão certa? Será que não foi coisa da minha cabeça? Porque tem algumas coisas que aparentemente não andam naquele momento. Exato. Não, até porque daí a questão da renúncia, como a gente falava antes também, né, pastor? A renúncia. Aí a gente renunciou uma vida comum, né? Para estar no altar, porque o ministério é você renunciar uma vida normal aos olhos humanos para você assumir aquele chamado, principalmente como a nossa igreja, né, pastor? Que aí integral, né? Integral. A nossa vida é a gente tem que o altar, a obra, 24 horas o servir. Ligado, né? Assim, o servir. É literalmente o que Jesus disse: negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e... até eu falei esses tempos atrás, que claro, que como eu disse é gravado, é o Lucas 9 isso aí. Eu peguei a parte, tô até aqui, ó, como o pessoal olhar as camisas aqui, é dos teens, foi com essa aqui que eu ganhei pra fazer. O nosso coordenador dos teens deu, o Joe, deu pra mim, mandou fazer. Aí eu falei isso aí exatamente, né? Que é o Lucas 9, que fala que Jesus, eu explicava aqui, ó. Deixa eu pegar onde que tá aqui, ó. Cada um deve levar a sua cruz. É bem conhecida a passagem. É o versículo 23 de Lucas 9, ó. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Né? Se alguém quer vir após mim, então eu vim, se você quer continuar o que eu comecei, você vai ter que negar a si mesmo.
Aí tomar a sua cruz, eu explicava para a juventude assim, tomar a sua cruz em que sentido? Ali, por exemplo, o logo do GraçaCast, tem a cruz, eu vou observar qual é o formato da cruz de Cristo, não literal pelo fato de ele, mas ou seja, existe um tamanho, existe um propósito para cada pessoa, então eu vou ver o formato e vou segui-lo, eu vou pegar a minha, aquilo que eu sei que ele me deu e vou segui-lo, então tem todo um conjunto de, né, de aceitação, né, e do pós, aquele que quiser vir após mim, olha, eu te chamei, agora você quer? Agora, eu te chamei, mostrei quem eu sou, morri, eu ressuscitei, estou à destra de Deus, você quer vir após mim? Então você vai fazer exatamente o que agora você vai, é o que eu vou te mostrar. Então você vai negar a si mesmo, você vai pegar a sua cruz, aquela que eu preparei para você, que é para seguir o meu caminho, sem ela você não vai chegar. E é isso Deus fez contigo, na verdade. E aí entra naquela batalha literal da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Que é o seu eu contra o propósito. O plano. que Deus está te fazendo ser, na verdade. Exato, né? pastor, exato. E daí, naquele período, lá em 2014, ainda existia muito desse conflito de uma forma mais, assim, forte. E foi em né? 2014 mais, que aconteceu esse grande testemunho. Que para quem está primeira vez vendo, né, ouvindo, que testemunho foi esse que foi tão grande? Foi quando pegou fogo. Literalmente, pegou fogo no meu rosto. Explodiu eu tava queimando papéis, pedidos de oração antigos, assim, essas coisas, fazendo assim com uma faxina, né? Mas eu longe do tonel onde estava sendo queimado, mas a combustão acabou explodindo o vidro do álcool e pegou fogo literalmente no meu rosto, né? E aí, pela medicina, havia uma queimadura de 3º grau, que daí só desincharia a parte que foi queimada e ficaria todo enrugado sem sensibilidade. Sem sensibilidade. A pele morta. É o pele famoso cotoco aqui do Exato. cotovelo. Pele morta. E aí, pelo poder de Deus só, né, pastor? Pela palavra. E bem mais rápido que o normal. Sim. A médica, ela dizia que eu precisaria de 6 meses dentro do quarto. Sem pegar a exposição da luz solar. Não é essas luzes não, assim. Essa luz assim teria que ser... Era sempre apagada, né, pastor? Essa também não poderia ter contato. Não. Teria que ser bem... Até na época, assim, a gente colocou tecido onde ficava a lâmpada para ofuscar, para diminuir o contraste da TV. Tinha que baixar o celular. Tudo. Tinha que ser o mínimo. Coisa que hoje, olhando assim, parece assim, até cinematográfica, ou seja, só coisa de filme. Mas quem vê a foto, né, pastor, não tem a menor assim, possibilidade de aparentar ser a mesma pessoa, né? E em 21 dias eu tava no altar, né, pastor? Em coisa 21 que era pra dias. Ser 6 meses. 6 meses, em 21 dias eu tava no altar. Era pra ser 6 meses com sequela. Isso, com sequela. Não era 6 meses perfeito. Não, com sequela e dentro do quarto. Dentro do quarto sem poder sair. Mas em 21 dias já não existia mais a sequela e eu já estava pregando, vivendo uma vida normal. E coisa séria, hein? Ó, você que tá aí, ó, assistindo, você pensa o quê? Da coisa pequena, não. 6 meses, né? Ele tava aqui, ó, falando 6 meses era para voltar e voltar a ter, assim, uma vida quase normal, ou seja, poder sair à luz, aquela coisa toda, mas ainda dentro de casa. Com bastante restrições, no caso, seria, né, pastor? Com bastante restrições. Isso. Mas aí foi 21 dias já no altar pregando. Tinha que usar óculos de sol ainda, alguma coisa assim? Não. Tudo normal. Só no caso, assim, claro, ela orientou protetor, essas coisas coisas assim. Básicas, mas que seria para uma queimadurinha comum, na verdade. E na verdade, como qualquer pessoa, né, pastor? Porque o recomendado seria sair com protetor, essas coisas. Acho de que qualquer pessoa. Qualquer ser humano, na verdade. Mas tem um detalhe importante, pode ser desnecessário, mas interessante. Antes não tinha barba, né? Não, senhor, não tinha. Não crescia barba, nada assim. E aí, depois dessa queimadura, abriu os poros e tal. Até uma vez brinquei com o pastor Luiz, que tá lá em Frederico. Ele me perguntou, né? Pastor, o que o senhor fez pra ter barba? Eu disse, me taquei fogo. Eu me queimei. Daqui a pouco eu até brinquei também já. Falei assim, vou aproveitar e vou virar um homem tocha pra ver se volta a crescer cabelo, né? Uma coisa séria. E até isso favoreceu. O que sempre queria ser, né? Ter uma barbinha bonitinha, taca o negócio todo e não tinha antes. Não tinha antes. O tratamento tá aí descoberto, né? Mas ainda tem muita dor, então melhor não... É dolorido. Deixa quieto, melhor não. E vai que não tem a fé, né, pastor? Vai que não tem fé. O que fez a diferença foi a fé, né? Porque eu tinha a palavra, na verdade, né, pastor? Qual foi a palavra que te sacou? Foi assim? Isaías 43, ali, porque Qual que é? Deixa eu pegar aqui. Versículo 1 e 2 ali, pastor. Já tá pertinho aqui, abri, ó, 44, Isaías deixa eu só dar dobrada a página aqui, ó.
Ó, mas agora... 1 e 2? 1 e 2. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares e pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Forte. Essa foi a palavra. Porque foi assim, ó. Quando eu fui sair de Vacaria, que eu era ministro, para assumir a minha primeira igreja, que foi lá em Frederico Westphalen, no culto o pastor expôs a notícia para a igreja numa caravana da fé na época, na terça-feira. Sim. E eu fiquei a quarta-feira ainda na igreja em Vacaria. E aí todos os cultos o pastor falava para os irmãos e tal, porque tinha aquele carinho, né? A gente nasceu na fé ali. Sim, sim. Todo aquele... Quem que era o pastor na época? Pastor Anderson. Ainda era... Toda a nossa história foi construída ali... Em Vacaria com ele na frente. Com ele ali à frente legal. do trabalho. E aí, então, as pessoas tinham aquele carinho e tal. Daí, no final do culto, eles vieram nos dar um abraço e tal, se despedir da gente, de mim e da Vera, né? Sim. E aí teve uma irmã, a irmã Seni, era o nome da irmã. Molhei tudo aqui, não deixa não. E aí ela falou assim, pastor, eu posso lhe dar uma palavra que Deus colocou no meu coração para dar para o senhor? Eu disse, claro, irmão, pode sim, senhora. E aí ela deu essa palavra. Ela disse, pastor, eu não sei por quê e nem quando o senhor vai precisar, mas que essa palavra um dia possa lhe ajudar. E quando pegou fogo no meu rosto, que explodiu e tal, na hora, pastor, a palavra estava ali. Na hora a palavra veio ao coração, assim, veio a lembrança. E foi onde eu me apeguei. E quanto tempo depois foi da palavra até, lembra? Mais Foram 3 anos, pastor. Depois de 3 anos ainda? Depois de 3 anos. Eu recebi essa palavra em 2011, no dia 27 de julho. E no bom dia, de cabeça mesmo. Mais ou menos. Dia 27 de julho foi que ela me deu essa palavra. E no dia 13 de julho de 2014... Um dia depois do meu aniversário? Sim, senhor. Foi quando ocorreu o acidente. E aí, na hora, veio aquela lembrança, assim... Ainda bem que não foi no dia 12, né? Fica marcado, graças a Deus. negativa, né? Negativa... Em termos, né? Que a cura veio, a benção veio, né? Hoje em dia é um testemunho, assim, que eu guardo no coração. Claro, e já tem ajudado bastante pessoas, né? Já passamos, já foi feito novela da vida real. Sim. Que é super interessante, né? Mostrar como que Deus ele faz. E aí, voltando na essência, né? Na verdade... Porque então tinha aqueles altos e baixos ministeriais. Sim. Mesmo aí, depois de estar dirigindo igreja, estar à frente tudo. Só que daí quando aconteceu, aí eu fiz um propósito. E a sua esposa estava grávida quando aconteceu, né? Ela estava de 7 meses, pastor. Então juntou tudo. Né? Juntou tudo. E aí por isso que mais uma vez eu ressalto assim a força que ela tem. Porque ela, com 7 meses de gestação... Na verdade, qualquer um poderia desistir. Não é questão de desistir de ministério. No caso, ela poderia desistir de um casamento se não fosse uma pessoa estruturada mentalmente. Sim. E todo o auxílio, pastor, ela, na época assim, do tratamento daí, da recuperação, ela tinha que lavar meu rosto, fazer o curativo. Então era ela que puxava aquela pele morta e tal, assim. Ela ficava na porta do quarto, né? Porque daí... Os obreiros e tal, que tem mais contato, né, com a gente, queriam fazer uma visita e tal. E ela ficava na porta, ela dizia, tu vai chorar? Ela mostrava a foto. Ele tá assim. Tu vai chorar? Ah, vou. Já começava, tu não vai entrar. Ela barrava ali para não me desanimar lá dentro. Para não deixar aquilo me afetar de forma negativa. E também achar que está sendo também um mau testemunho, na verdade. Exato. Para aqueles que estão ali, que se veem como... E aí, pastor, na época, daí, pastor, eu fiz quando aconteceu tudo isso, eu fiz um propósito com Deus, sabe? Eu disse, Deus, o Senhor me dando a condição de prosseguir no ministério, porque daí muita coisa, né, pastor? O meu olho não tinha visão por conta da queimadura e tal. Mas não afetou a retina nada? Não afetou. Foi só pelo inchaço, pela lesão ali no momento. Mas eu não conseguia enxergar, né? Eu não conseguia ver. E aí eu fiz o propósito com Deus. Deus, se o Senhor me der a condição de voltar a seguir o ministério que o Senhor colocou na minha vida, eu não vou mais deixar nada gerar esse sentimento de desistir, né? De abrir mão. E é o propósito que eu levo no coração até hoje. Passamos já muitas outras dificuldades, muitas outras lutas. Porque a gente queira que nunca tivesse mais, mas é uma constante batalha, né, pastor? Uma constante... Mas sempre daí, graças a Deus, fortalecido. Sabendo que tem ali um Deus que não nos deixe, que não nos desampare. Que ele passe presente, pelo né? que passar. Ele vai estar ali.
Ele tem cuidado, ele tem olhado para nós, tem olhado para cada um. Isso Verdade, aí é a base que a gente nunca pode perder. E aí, pós isso, quantas pessoas não foram ajudadas, né? Muitas pessoas. Porque não é só ajudadas pelo testemunho, mas ajudadas pela pessoa que a gente se torna após ele, né? Sim. Porque fortalece, né, pastor? Fortalece, porque é uma experiência, assim, que literalmente a gente prova do sobrenatural, né? O extraordinário. Porque, que nem a doutora que me atendeu, a dermatologista, ela era completamente, assim, incrédula. Uma pessoa Cética completamente. Cética completamente. E ela mesma, muitas vezes, nas consultas, dizia, teu caso é como tu fala. É só Deus. Porque ela levou o meu caso a seminários e tal, e cientificamente não tem como explicar, comprovar como que saiu de uma queimadura de 3º grau para uma queimadura de 2º grau profundo e com a recuperação plena, sem mancha, sem Acho que nem se tivesse feito plástico, talvez ficaria tão real. Exato. Tão perfeito quanto nem se paga, né? Tentasse a reestruturação plena. A restauração não haveria. E Deus fez essa obra. E ele faz. E aí que é interessante ver quanto que é, desde quando te chamou lá atrás, aquele rebelde, revoltado, jogava bola. Não pelo jogar bola, não, né? E nem por ser colorado fanático. O Colorado... Até porque o jogar bola continua e o Colorado também, né, professor? Então, fanático? Não sei se... Já fui mais. Já fui mais. O pessoal aí da produção que pôs aqui, né? Aí, ó. É porque eu acho que eu brinco com eles do Grêmio, daí eles... Mas que tipo de brincadeira do Grêmio, né? Esse ano da Série B a gente aproveitou para tirar uma casquinha, né, professor? Pra quem gosta, né? Tá certo. Aí o Colorado fala, depois vem, vai. Aquela... Tá, fora essa parte, a mudança foi radical. Foi radical. Fora essa parte, a mudança fora essa parte tem impactado vidas, né? Graças a Deus. E esse aí aconteceu, qual igreja que tava? Eu tava lá em Alegrete. Então já tinha saído de Frederico. Isso, tinha ido lá. Frederico foi quanto tempo lá? Fiquei 2 anos e 9 meses. Tá, Frederico Westphalen, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que a gente vai vendo de fora. E de lá foi para Alegrete. Sim, senhor. Eu fui assumir uma comunidade, né? Um núcleo, que era Barros Cassal, para trabalhar para se tornar igreja, né? No Baitachão. Isso, lá no Baitachão do Alegrete. Para ser a segunda igreja, né? Que já tinha a igreja do centro. E aí o propósito a missão era essa. Levantar uma igreja, começar um trabalho ali que é mais bairrista. Na verdade, o trabalho já tinha há 9 anos, pastor. Só que nunca tinha evoluído. Exato. Ganhado proporção. Isso, mas era um trabalho com potencial. E aí, em meio a tudo isso, em 5 meses, Deus deu crescimento. Ganhou a proporção igreja, as pessoas se tornou igreja e daí desvinculou, no caso, né, da igreja do centro. E aí, lá em Alegrete, eu fiquei 3 anos e 10 meses. Nessa igreja? Nessa igreja. E teve o período do testemunho, né, de acontecer isso. Isso, sim, senhor. Isso aí foi no meio, durante, no começo? Foi no princípio. Bem no comecinho. Eu cheguei lá em abril, dia 1º de abril. Sim. E isso foi em julho. Já pulou na fogueira aí. Já literalmente, já prova do fogo. Abril, chegou em abril, isso. Maio, junho, julho. 3 meses. Isso, sim, senhor. E aí já em setembro... Já estava pregando de novo. Não, daí ainda em agosto já estava pregando de novo. Ah, tá. E setembro se tornou igreja. Porque daí mesmo nesse período, assim, Deus foi levantando e foi... E o Pedro nasceu ali, então? Nasceu ali, em que dia? Em setembro, dia 11 de setembro. Então, foi tudo ali, então? Tudo. Foi uma coisa assim... Nesses 5 meses, assim, literalmente, foi uma explosão interna e externa, na verdade. Foi uma explosão literalmente. Aí, 3 anos e meio ali. 3 anos e 10 meses. 3 anos e 10 meses. E 10 meses. Aí de lá veio para a região mais da próxima. Serra. Da Serra. Farroupilha. De lá já foi Farroupilha? Isso, sim, senhor. Aí ficamos ali em Farroupilha 1 ano e meio. 2014 ali, né? Começou em 2014 na Alegrete, né? Sim, senhor. Aí 3 anos, 17 para cá, Farroupilha. 18. Cheguei em 18. Porque daí deu 3 anos e 10 meses, daí 18. 3 anos, quase 4 anos, na verdade. Praticamente. Aí fevereiro de 2018 a gente chegou em Farroupilha. Ficamos 1 ano e meio. Aí fomos para Canela. Aí foram 2 passagens bem rápidas. Canela eu fiquei 4 meses e Cachoeirinha fiquei 4 meses. Foram 2 curtas. Né? Isso, 2 passagens rápidas. Aí ficamos... Foi uma série. Exato. Foi uma curta-metragem. Curta. E aí depois ali fomos para Gravataí, na 62. Parada 62, e aí ficamos 2 anos e meio.
ali. Esse pessoal que fica trocando, tirando vocês de igreja e colocando em outra. Não, mas é benção, Tem que pastor. falar com eles aí. Quem que é esse pessoal, né? É benção. Tem que falar que tá legal. Não sei quem foi, né? Não, foi bem legal. E agora ali no Passo da Areia. Agora ali no Passo da Areia, pastor, que é assim, ó. É recente, para poder falar muito, mas é... Mas ainda que seja recente, pastor, recente, eu posso... Para falar de história, mas é uma história que começou a ser construída, então. E assim, ó, pastor, é uma forma, assim, muito especial, assim, sabe? A maneira que o povo nos acolheu, a maneira que eu chego na igreja, porque é o primeiro trabalho, assim, que eu tenho a experiência de chegar para apenas realizar a obra e dar continuidade. Sem ter que fazer alguns pormenores, às vezes, que são necessários dentro da obra, né? E que é, assim, o local, assim, pastor, com o melhor potencial da história do nosso ministério. Então, para nós, assim, eu conversava com a Vera, né? É uma oportunidade, assim, pastor, que por muito tempo nós orávamos e pedíamos a Deus, sabe? Literalmente, como até eu conversei com o senhor quando o senhor nos deu a notícia, que foi bem na véspera do aniversário da Vera, né? Foi. Que foi dia 13 de novembro o aniversário dela, dia 12 de novembro o senhor nos comunicou. É um presente que Deus está dando. E eu acho que assim, ó, principalmente para ela, sabe? Nesse sentido, assim, de ser bem na véspera do aniversário dela. Porque ela sentiu como algo, assim, da parte de Deus, né? Coroa, pastor, assim, ó, toda essa perseverança que eu comentei com o senhor que ela sempre teve, sabe? Coroa. A dedicação dela, o empenho que ela tem, assim, em estar sempre se dedicando, sempre servindo, sempre sendo essa esposa presente. Então, assim, eu vejo como... É a minha 7ª igreja, né, pastor? A palavra que veio ao meu coração é que ali vai ser a igreja da perfeição. Porque o número 7, né, biblicamente falando, assim, tem esse símbolo, né, da perfeição. Descanso, repouso. Então é o que a gente tem sentido e recebido do povo também, isso, sabe, pastor? Embora seja ainda um período bem curto, bem breve, mas assim, ó, a forma que o povo tem nos recebido, assim, já no primeiro domingo que a gente teve, já testemunhos, que eu assumi a igreja na quarta-feira. Aí fiz um propósito com os irmãos naquele culto, no culto da sexta, e já no domingo, fruto, testemunho. Então, houve um encaixe, assim, sabe? Sim. Do nosso ministério, com a igreja, com o tudo povo. Tudo foi premeditado, preparado para esse tempo. Eu creio, pastor. Essa sensação, né? Exato. Ou seja, a gente não sabia o que estava passando, mas estava passando para chegar nesse momento e entender um pouco mais. Porque, assim, a obra nunca se acaba, né? Mas tudo nunca se acaba, mas tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E isso vale a pena, né? Muito, pastor, muito. E aí, dá para encorajar alguém que está aí meio confuso? Será que eu sou alguém que posso fazer uma diferença? Não só no âmbito pastoral, mas no âmbito cristão, né? Porque o cristianismo é para todos, na verdade. Jesus deu a vida pelo mundo, né? A Bíblia fala que Deus deu o seu filho. Então tem aí alguém que possa ser estimulado por isso, aproveitar aí para dar Eu acredito, pastor, que o que é necessário é a pessoa tomar uma decisão, sabe? Uma palavra que marca muito o meu coração é 1 Crônicas 4, 9 e 10, que fala do Jabes. O Jabes, o símbolo do nome dele é nascido com dores ou aflição, né? E então, o que a vida ofereceu para ele era uma construção dentro disso. Eu até brinco quando eu falo dessa palavra. Imagina ele se apresentando para uma moça, né? Prazer, sua aflição, eu sou nascido com dor, né? Ele tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, uma pessoa talvez depressiva, uma pessoa com um trauma, mas a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre. Ele decidiu ser uma bênção. Ninguém acreditava, na verdade. Porque até a mãe deu esse nome, né? Exato, pastor, porque ali a Bíblia fala ali a explicação do porquê que ele foi o mais ilustre. Foi porque ele invocou a Deus. Foi porque ele disse, Senhor, se tu me abençoares muitíssimo, se a tua mão for comigo, se os meus termos amplificares, e aí que eu vejo a decisão, e fizeres que do mal eu não seja aflito. Então ele resolveu escolher ser uma bênção. Então, se eu posso dar um recado para quem está nos assistindo agora, escolha ser uma bênção. Não importa o que a vida está te oferecendo. Até no ditado popular, né, pastor, se a vida oferece limão, faz uma limonada, né? Se a vida está oferecendo uma luta, faz dessa luta um testemunho. Pronto.
Faz dessa luta um degrau para contar a bênção, para testemunhar, para ser uma mensagem que o senhor pregou há um tempo atrás para nós, os pastores aqui no estado, para ser uma carta viva do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que a gente precisa. O mundo está precisando disso, pastor. Precisa e como? Porque se a gente for observar a maneira das pessoas viverem hoje, é uma maneira fria, uma maneira isolada, uma maneira egoísta. Então, o que a gente precisa enquanto cristão é literalmente fazer o que Jesus disse. É necessário os sinais para que eles creiam. Então, é decidir ser um sinal. E Passo da Areia pode contar com isso. Pode contar. Rapidinho, só o endereço para a gente finalizar o podcast. Antônio Joaquim Mesquita, número 24, do lado do Shopping Bourbon Vale, o Passo dos Milagres. Não é mais Passo da Areia. E os domingos o culto é horário? 8h30 da manhã, 15 e 18. Estacionamento gratuito ao lado da igreja, pastor. Então é isso aí. Pessoal, Deus abençoe. Jimmy, Deus abençoe sua Obrigado, vida. pastor. Você que está acompanhando a gente no podcast, deixa aqui meu abraço. Um beijo no coração de vocês e que Deus continue abençoando. Depois, muito mais novidades chegando, muito mais convidados para abençoar todos em nome de Jesus. Um abraço e Deus abençoe.